No Dia Internacional da Mulher, vereadores rendem homenagens para as mulheres que trabalham no Legislativo. Câmara de Pouso Alegre cedia a Assembleia Geral do CISAMESP. Representantes da Gasmig visitam Pouso Alegre para avaliar a chegada de gasoduto à cidade. Mães lamentam os prejuízos sofridos pelos filhos pela suspensão das aulas presenciais no município. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que começa agora. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o Jornal da Câmara. Já é lei em Minas Gerais a política estadual de atenção a gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade e risco social. Manchetes que começaram a estampar os jornais em 2014. Bebês retirados de forma forçada das mães com dependência química, algumas delas ainda amamentando. Na época, o Ministério Público recomendava aos hospitais e maternidades a comunicação à Justiça de casos de bebês de mães usuárias de drogas ou em situação de rua, para que essas crianças fossem abrigadas. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar deve ser acionado antes da Justiça. E o abrigamento é a última medida, já que a criança deve permanecer prioritariamente com a família. Mesmo assim, os movimentos sociais estimam que de 2014 a 2018, cerca de 400 crianças tenham sido retiradas de suas mães com base nas recomendações do Ministério Público. Os próprios profissionais de saúde, que se diziam pressionados a delatar situações de mães vulneráveis, organizaram movimentos sociais. Esta pediatra participou da coletiva Mães Órfãs, onde atua até hoje. Ela trabalha há 30 anos com política de atenção à criança e ao adolescente na rede pública de Belo Horizonte. Houve uma busca, desse movimento junto à Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Assembleia, Ministério da Saúde, o Ministério de Desenvolvimento Social, porque o que a gente via claramente é que aquilo que deveria ser uma excepcionalidade virou uma regra. 10 casos de separação de bebês de suas mães chegaram à Clínica de Direitos Humanos da UFMG, que presta assessoria jurídica para a resolução de conflitos. A advogada e uma das orientadoras da clínica explicou que a garantia da convivência familiar é um dos pilares do Estatuto da Criança e do Adolescente e que esses casos refletem um entendimento antigo de se judicializar situações em que pode haver risco à criança, mesmo que ele não exista de fato. Para a advogada, isso penaliza duplamente a família, que já não tem acesso a direitos como saúde e moradia. Como se mulheres que já tiveram uma trajetória de uso de drogas, uma trajetória de vida nas ruas, não pudessem ter filhos e não pudessem, enfim, se organizar em torno disso, não fossem capazes de garantir uma criação e desenvolvimento saudável aos seus filhos. É um olhar de quem não tem essa clareza que os determinantes sociais, como pobreza, o racismo, essas vivências de violência, eles vão levar a um comprometimento, um adoecimento que precisa ser cuidado. A polêmica culminou em uma lei que acaba de ser sancionada. A Política Estadual de Atenção a Gestantes e a Puérperas em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social. A legislação foi construída na Assembleia de Minas, em parceria com a sociedade civil, que trouxe até a Comissão de Participação Popular os casos de separação das crianças de suas mães, baseados em recomendações do Ministério Público. A Assembleia de Minas promoveu várias audiências públicas para ouvir casos em que os direitos dessas mulheres e suas famílias foram violados. Um apelo que chegou ao Conselho Nacional de Justiça e que terminou com a revogação da portaria judicial.
A lei aprovada na Assembleia traz as garantias de atendimento e apoio às gestantes em sofrimento mental, usuárias de drogas, em situação de rua e com outras vulnerabilidades. Trouxe ainda as diretrizes para a rede pública de saúde em relação ao devido acolhimento a essas mulheres e seus filhos. Se a gente tem uma situação de vulnerabilidade, é acionada as políticas de proteção à criança e também às mães. E isso deve ocorrer desde a questão do pré-natal. Na opinião dos especialistas, a legislação é o primeiro passo e a implementação da política depende de alguns esforços. Para eles, a nova lei deve embasar a luta por liberação de recursos, dinheiro para capacitar conselhos tutelares e servidores da rede pública de atendimento à criança e famílias em vulnerabilidade social. A implementação de uma rede integrada, consolidada, né, em torno dessa temática em específico, que é uma coisa que fica diluída dentro dos serviços públicos, né? Não existe uma rede socioassistencial de atenção à gestante puérpera em situação de vulnerabilidade social e com risco de perder a guarda de seus filhos. E a participação da sociedade civil nesse sentido é crucial. A cada final de ano a gente vota um orçamento, seja no plano municipal, no plano estadual, no plano federal. Então é a gente se unir para garantir orçamento às políticas públicas. Não existe política pública sem orçamento, né? E depois uma luta para executar esse orçamento, que às vezes se aprova a lei, aprova o orçamento e o orçamento não é executado. Divulgar os pilares dessa nova política de atenção à gestante entre os profissionais de saúde e a população também é uma prioridade, já que o abrigamento compulsório continua ocorrendo. É o que afirma quem trabalha na linha de frente da saúde pública em Minas. É preciso muito fazer diálogos, né, com todos os técnicos, com a rede, com o judiciário. Tem que ser muito divulgado, as pessoas precisam ser sensibilizadas, porque tem muito dessa questão, eu vou salvar o bebê. O que está por trás disso é esse racismo, é esse julgamento, essa discriminação, e que as pessoas precisam tomar consciência, né, que isso acontece, né, e que isso é uma coisa tão internalizada que, às vezes, uma instituição inteira acha que é correto tirar o bebê de uma mãe, né, assim, por conta de uma situação de vulnerabilidade. Vamos acompanhar agora as ofertas de emprego oferecidas pelo CAC em parceria com a ACIPA. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Estágio, desenvolvimento de softwares, assistente de sistema júnior, cozinheiro ou cozinheira, armador, técnico de enfermagem do trabalho, operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, mecânico de refrigeração, farmacêutico, operador de caldeira, auxiliar de cozinha, almoxarife, motorista CNHB, vendedor interno, analista de suporte técnico, motorista CNHB, vendedor externo, técnico em segurança do trabalho, operador de monitoramento eletrônico. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão.
As aulas presenciais em Pouso Alegre foram suspensas a partir desta segunda-feira, 8 de março, após uma decisão judicial. Medida obrigatória após a Justiça acatar uma ação movida pelo Sindicato dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre Região, o Simpromag. Mães lamentam os prejuízos sofridos pelos filhos pela suspensão das aulas presenciais no município. Na verdade, nosso grupo foi surpreendido com essa decisão. Lamentamos muito o teor. Nós estávamos acompanhando a evolução dessas crianças, dos alunos, através dos pais que compartilham da mesma ideia do nosso movimento. E ao que tudo indicava é que tudo estava correndo dentro a educação estava voltando, recuperando seus passos dentro do esperado mesmo, sem nenhuma intercorrência que pudesse nos levar a preocupação. Muito triste porque, como mãe, eu creio que foi um retorno muito esperado pelos meus filhos, e ver essa decisão agora tão em cima, onde voltariam a partir da semana que vem por semana, a expectativa deles sendo mais uma vez frustrada. Depois de um ano dentro de casa, mais uma vez eles têm que se deparar com um retorno dentro da casa. E foi falido para mim ano passado, esse ano. E eles estavam muito felizes e eu estou muito chateada. O que uma está fazendo, está dando certo, tem que ser compartilhado com a outra. É momento de união, é momento de compartilhamento de sugestões, de atitudes e principalmente é um momento de consciência. A gente vê a população, muitos pais, muitas famílias, indo para clubes, indo para shoppings. É claro que a economia, a vida social precisa continuar, precisa acontecer, mas a gente tem que saber o que é prioridade para nós, né? E o que é prioridade dentro da nossa família. Se a prioridade da nossa família é a educação, nós temos que trabalhar nesse sentido e temos que trabalhar na conscientização da população. E o nosso grupo está disposto, como sempre esteve desde o início, de levar esse conhecimento e tentar conscientizar o maior número de pessoas possível. Eles não esperaram, eles nem simplesmente deram a chance da escola continuar com os protocolos, um ambiente seguro. Eles não deram chance, eles simplesmente foram precipitados. Eu acho que poderia ter esperado mais, poderia ver o decorrer do tempo, como que poderia ser, e eles não deram a chance nenhuma disso acontecer. Só lamentar, e espero que isso seja resolvido quanto antes, porque eu nem contei para os meus filhos ainda. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o parecer preliminar do projeto de lei orçamentário para 2021. A previsão é de um déficit primário de 247 bilhões de reais e crescimento do PIB de 3,2%. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o parecer preliminar do relator-geral, senador Márcio Bittar, para o projeto de lei do orçamento para 2021. A proposta orçamentária prevê uma despesa do governo de 4 trilhões e 291 bilhões de reais. No entanto, uma parcela desse valor, estimada em mais de 453 bilhões de reais, só poderá ser gasta com a aprovação de lei de crédito suplementar pelo Congresso. Está previsto que o orçamento deste ano vai ter 247 bilhões de reais de déficit primário, ou seja, o que o governo vai gastar além do que arrecada, sem incluir as despesas com os juros da dívida. Esse valor é menor que o déficit primário de 2020, que passou de 743 bilhões de reais. O projeto trabalha com a previsão do governo de um crescimento do Produto Interno Bruto de 3,2% para 2021. Em 2020, o PIB teve uma queda de 4,1%, segundo o IBGE. O parecer preliminar do relator-geral serve de orientação, entre outros pontos, para análise das emendas individuais de parlamentares, de bancadas estaduais e de comissões permanentes, que vão alterar a destinação de parte dos recursos previstos no projeto original enviado pelo governo.
O relator-geral incluiu no parecer algumas mudanças propostas pelos deputados e senadores na forma de destaques. O deputado Cláudio Cajado, falando em nome do governo, ajudou a chegar a esse acordo e diz que o mais importante agora é votar o orçamento, que deveria ter sido aprovado em dezembro. Existe um comprometimento muito grande, tanto da base do governo quanto da oposição, para votarmos o orçamento e darmos ao país e aos brasileiros e às brasileiras uma condição mínima de políticas públicas, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja em qualquer área de competência do poder público atuar. Portanto, o pior cenário é nós não votarmos o orçamento. Como existe um consenso de que o orçamento deva ser votado, eu tenho certeza que no conjunto do debate nós encontraremos os melhores caminhos. Que não seja o mais perfeito, mas que seja o possível de encontrarmos diante de todas essas pluralidades de pensamento. A seguir, Câmara de Pouso Alegre cedia a Assembleia Geral do CISAMESP e mais, Comissão de Juristas e Parlamentares discute o racismo na Câmara dos Deputados. Voltamos já. O mundo está passando por uma epidemia de coronavírus, mas apesar disso não há motivo para pânico. Essa é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Quer saber quais são? Confira o Minuto Saúde. Contra o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória, fique em casa quando estiver doente. Evite contato próximo com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Principalmente depois do contato com pessoas doentes ou após tossir e espirrar. Use lenço descartável para limpar o nariz. Cubra seu nariz e boca com um lenço ou com a dobra do braço ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais como copos, pratos, talheres e garrafas. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é um profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos usando o equipamento de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias. Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/coronavírus. Até o próximo Minuto Saúde. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Uma comissão integrada por juristas e parlamentares negros discutiu nesta semana mudanças na legislação com o objetivo de combater o racismo estrutural. Segundo os participantes, o desafio é inverter a lógica de afirmação do racismo para a implementação de mecanismos de afirmação da igualdade. A comissão de juristas instituída para avaliar e propor estratégias normativas para o aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo estrutural e institucional no país, presidida pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, realizou uma reunião ordinária com o objetivo de se aproximar ainda mais da bancada parlamentar, que possui, segundo o ministro, uma longa e reconhecida trajetória de dedicação e trabalho no combate ao racismo e à discriminação. Com esse esforço e muita dedicação de todos, esperamos dar um passo adiante na luta contra a discriminação, indicando medidas práticas e consentâneas com a nossa realidade,
mas que efetivamente ajudem a acabar com a violência do racismo no Brasil. A comissão possui 5 grupos de trabalho, englobando direito econômico e financeiro, combate ao racismo no sistema jurídico e nos setores público e privado e direitos sociais. Segundo os participantes, o desafio é o de agir sobre o ambiente de racismo e inverter essa lógica de afirmação do racismo para a implementação de mecanismos antidiscriminatórios. Segundo o deputado Orlando Silva, a desigualdade racial é uma chaga que destrói vidas e oportunidades para os negros, especialmente na política. Ele sugeriu a realização de uma consulta pública com os diversos setores da sociedade a partir do trabalho realizado pela comissão. A partir da elaboração dos juristas, submeter essa sistematização a uma consulta pública, onde nós ouviríamos a sociedade civil, ouviríamos movimentos sociais organizados, ouviríamos pesquisadores. E essa segunda etapa do trabalho, que é a audiência com esses interlocutores, poderia temperar um texto que seja submetido ao presidente da Câmara, aos líderes, e aqui o deputado Antônio Brito já pode ficar incumbido de ser o nosso líder entre os líderes, e nós, quem sabe, apresentarmos avanços na nossa legislação. Existe um grupo, não apenas de juristas, mas um grupo de pesquisadores e juristas formado pelo TSE, né, a partir da coordenação do ministro Fachin, que está justamente pensando essa revisão da legislação eleitoral. E eu me encontro no grupo, por exemplo, de financiamento de campanha. E lá estamos pensando na questão do financiamento proporcional de campanha para candidatos e candidatas negras, e também há um grupo sobre minorias, e nesse grupo se discute a questão das cotas raciais eleitorais. Para o deputado Bira do Pindaré, a grande preocupação é o aperfeiçoamento da legislação para acelerar o processo de titulação de terras quilombolas, um problema que se arrasta desde a criação da Constituição em 1988. Apenas 10% das comunidades certificadas que receberam titulação no Brasil. Apenas 10%. Isso fora que nós só temos metade das comunidades quilombolas certificadas. Então, temos um problema na certificação, né? E temos um problema maior, que é o problema da titulação. Hoje mesmo eu reuni com pelo menos 2 territórios que vivem situações de conflito, né, há décadas e não conseguem resolver. Esse é um tema que é central para o grupo do setor econômico e para a comissão, de um modo geral. Isso já foi falado e reiterado em várias reuniões que tivemos, e queria também até já informar para os demais membros da comissão que tomei a liberdade de encomendar uma nota técnica ao Grupo de Trabalho Nacional de Atendimento à População Quilombola da Defensoria Pública da União, que é um grupo que tem uma expertise muito longa e vasta, o grupo mais antigo de trabalho da nossa instituição, no atendimento das comunidades quilombolas, num diálogo direto com essas comunidades. E essa nota técnica vai ser oferecida ao grupo do setor econômico e à comissão como um todo, tratando especialmente da questão da titulação das terras quilombolas. O senador Paulo Paim elogiou o trabalho realizado pela Comissão de Juristas e os parlamentares na Câmara e lembrou a criação do Estatuto da Igualdade Racial. Eu sei que há críticas ao Estatuto, mas é natural que haja, né? Mas foi o que nós conseguimos construir na época, né? Tivemos que tirar de lá o fundo, nós tínhamos lá o fundo para combater o racismo e o preconceito, tivemos que tirar as cotas naquela oportunidade. Só depois que fomos ao Supremo, brigamos, eu fui defender as cotas no Supremo, o Demóstenes Torres foi contra, infelizmente ganhamos de 10-0, com o apoio do movimento negro, de juristas negros, né? Estavam todos lá, foi fundamental naquela audiência pública que então avançamos, retornamos para o Congresso e foi incluído então as cotas também nas universidades. A Câmara Municipal de Pouso Alegre sediou a Assembleia Geral do Consórcio de Saúde Intermunicipal do Médio Sapucaí, o CISAMESP, que contou com a presença de prefeitos da região consorciados. Na ocasião, o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, que é o presidente do CISAMESP, fez um balanço de seus 60 dias de gestão.
O Consórcio Intermunicipal de Saúde dos municípios da micro-região do Médio Sapucaí, CISAMESP, com sede em Pouso Alegre, foi criado em setembro de 1995 para trabalhar na promoção da saúde com consultas e exames de média complexidade e transporte em saúde seguro e gratuito para todos os usuários dos municípios consorciados. O CISAMESP possui 31 municípios consorciados atualmente, atendendo um público de aproximadamente 520 mil pessoas. Em dezembro do ano passado, durante a reunião de encerramento das atividades de 2020, o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, foi eleito para a presidência do consórcio. Os prefeitos e lideranças dos 31 municípios conveniados ao CISAMESP elegeram por unanimidade o líder do executivo pouso-alegrense. Nesta sexta-feira, 5 de março, a Câmara de Vereadores sediou a prestação de contas do ano de 2020 do CISAMESP e, na oportunidade, Rafael Simões realizou um balanço dos primeiros 60 dias de trabalho da sua gestão. Nessa reunião hoje nós estaremos apresentando aos prefeitos e aos secretários de saúde todas as ações que foram tomadas nesses 60 dias frente à CISAMESP. Nós tivemos aí ganhos importantes, já estamos inclusive com um mutirão de catarata previsto para o dia 16 de março, atendendo 40 pessoas de Conceição dos Ouros. Já fizemos aí também outros contratos para que logo após a liberação pelo governo do estado das cirurgias eletivas nós possamos entrar firmemente nessa questão, porque nós sabemos que todas as cidades estão precisando, têm pacientes precisando de cirurgias eletivas. A equipe da CISAMESP tem trabalhado muito, nós também já encaminhamos para a Anvisa em Belo Horizonte um projeto que é extremamente importante para todos nós, que é a construção de uma sala cirúrgica para que nós possamos atender naqueles casos que permitem pequenas cirurgias. Em 2020, o Brasil ultrapassou a marca de 20 milhões de empresas em atividade. Os dados são do boletim anual feito pelo Ministério da Economia. No último ano, o brasileiro precisou se reinventar e encontrou no empreendedorismo uma saída para a crise causada pela pandemia. Resultado, 2020 teve o maior número de abertura de empresas da última década, segundo o Ministério da Economia. Foi o caso do Matheus. Ele abriu uma empresa de tecnologia da informação em menos tempo do que imaginava. Então, precisava abrir o quanto antes. E quando eu fui realmente, de fato, abrir, foi uma surpresa para mim pela rapidez e a facilidade que eu tive para realizar essa abertura. O tempo médio caiu pela metade nos últimos 2 anos. Passou de 5 dias e 9 horas em janeiro de 2019 para 2 dias e 13 horas. E a tendência é reduzir ainda mais com a transformação digital de serviços. Com a implantação do fluxo simplificado chamado Balcão Único, nós esperamos melhorar ainda mais esses números em 2021. O boletim mostra ainda que 2020 teve cerca de 2.600.000 novos microempreendedores individuais. Esse perfil representa hoje a maioria dos negócios ativos no país, 56%. Para capacitar esses novos empresários, o Sebrae fez uma parceria com o WhatsApp para oferecer 15 cursos à distância. Já são mais de 10 mil acessos semanais. O cara está dentro do ônibus, ele está fazendo curso, ele está dentro do metrô, está fazendo curso, se ele está em casa, ele está fazendo curso, ou seja, essa facilidade online. E para ter acesso aos cursos, basta entrar no site ou ligar no telefone do Sebrae, que está aí na sua tela. A seguir, representantes da Gasmig visitam Pouso Alegre para avaliar possível instalação de um gasoduto na cidade. E mais, vereadores rendem homenagem às mulheres que trabalham no Legislativo pelo Dia Internacional da Mulher. Voltamos já. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui
Representantes da Companhia de Gás de Minas Gerais, Gasmig, estiveram em Pouso Alegre para tratar da implantação de um gasoduto da cidade. Após uma conversa com a direção da Gasmig em Belo Horizonte, o prefeito Rafael Simões recebeu agora o diretor comercial e o coordenador de marketing da companhia, que se comprometeram a realizar um estudo de viabilidade de implantação do gasoduto em Pouso Alegre. Olá, amigos e amigas. Dando sequência àquela conversa que nós iniciamos lá em Belo Horizonte com o presidente da Gasmig, Pedro Magalhães, nós estamos recebendo hoje aqui o Henrique, que é o diretor comercial da Gasmig, estamos recebendo também o Fernando, que é coordenador de marketing, estamos aqui acompanhados do Igor Prado, que é nosso vereador, nosso digníssimo vice-prefeito, doutor Coronel Dimas, e o nosso controlador Hamilton Magalhães. Nós estamos aqui para começar um trabalho técnico de viabilidade. Nós trazemos o gás natural para Pouso Alegre através de dutos. Dutos esses que hoje estão parados lá em Jacutinga. Isso é muito importante para Pouso Alegre e para a região. Primeiro, para atender as indústrias. Mas mais importante que isso, se o gasoduto chegar até Pouso Alegre, você que está nos assistindo vai ter a possibilidade de transformar seu carro para uso a gás, o GNV. Isso vai trazer uma economia muito grande, hoje, quando nós pagamos mais de R$5 o litro de combustível. Quero aqui agradecer o Henrique por vocês terem percebido a importância de vir para o sul de Minas com esse gasoduto, trazendo lá de Jacutinga, ou então que venha do estado de São Paulo, mas isso trará a geração de mais empregos para a nossa região e também a possibilidade da nossa população fazer uso do gás natural nos seus veículos. Muito obrigado a vocês. Fala aí, Henrique. Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite de conhecer essa belíssima cidade, Pouso Alegre, e dizer que o prefeito Rafael está de parabéns por pensar no progresso da cidade, por fomentar a economia. O gás é de extrema relevância para o desenvolvimento da cidade e da região. Então nós queremos, com muito afinco, dedicar a um profundo estudo entre indústrias, aos comércios locais, entre as residências, entre todo o potencial que tem na cidade. Nós saímos daqui com esse compromisso de fazer um estudo financeiro e técnico para que o gás possa chegar. Tá? Muito obrigado e nos vemos em breve. A Câmara Municipal de Pouso Alegre reuniu na tarde desta segunda-feira, 8 de março, todas as mulheres que trabalham no Legislativo para render uma singela homenagem por conta do Dia Internacional da Mulher. Karine Palharini mostra os detalhes. O quadro de servidores da Câmara Municipal de Pouso Alegre é composto por 39 mulheres, entre estagiárias, efetivas e terceirizadas. Nesta segunda-feira, 8 de março, os vereadores realizaram uma pequena homenagem em razão do Dia das Mulheres. Participaram da entrega da homenagem os vereadores Eliselto Guido, vice-presidente da Casa, Dionísio do Pantano, Igor Tavares e Wesley do Resgate. O Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Até a nossa próxima edição.